Oi, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso quadro semanal de histórias esquisitas, assustadoras ou misteriosas que acontecem aí com as pessoas. Se você está chegando aqui agora e tiver alguma história que você queira compartilhar, o nosso e-mail está aqui na descrição. Na narrativa de hoje, a gente tem alguns relatos sobrenaturais, uns são mais curtinhos, outros são mais longos. O que não for sobrenatural possivelmente é, porque são coisas que às vezes não tem muita explicação e eu espero que você goste. Fala oi, produção. Oi. Bora lá? E o primeiro relato de hoje é sobrenatural, sim. Não consigo ver como não seja. Eu achei bem interessante e ele começa assim. Eu, pessoalmente, não tive nenhuma experiência paranormal, mas aparentemente meu pai teve várias vezes. O de sempre. Ouvir sons à noite, incluindo unhas arranhando o chão de madeira, até histórias da sua cama tremendo à noite. Mas a mais proeminente que eu consigo me lembrar, que ele me contou várias vezes, é essa a seguir. Bom, ele conta que os pais dele são das Filipinas, eu falo Filipinha. Os pais dele são das Filipinas e isso aconteceu muito antes dos pais se conhecerem, muito antes dele nascer e tudo mais. E ele acredita que nessa época o pai dele era adolescente. E o que foi que aconteceu? Ele diz que o pai dele, certo dia, estava voltando da escola, depois de ficar por um tempo lá jogando basquete. E quando ele chega em casa, estranhamente, a porta da frente estava trancada. Mas ele fala que era uma família muito grande, porque era o pai, a mãe e eles eram em 5 irmãos. Nossa. Então, era aquela porta que ficava, tipo, meio que encostada, sabe? Raramente eles trancavam, porque era muita gente que entrava e saía e tal. Bom, normalmente eram os 5 irmãos, pai, mãe e uma empregada na casa, e ele chegou, a porta estava trancada, e aí ele começa meio que bater na porta e a gritar, chamando para alguém abrir para ele. E aí ele escuta a voz da empregada lá dentro. E ele escuta ela falar e ela diz para ele, espera, eu vou te buscar. E aí, tá bom, ele fica lá parado na porta esperando, só que ela tá demorando, né? Tá demorando, ele fala, meu, cadê essa mulher, né? E aí ele pega, começa a chamar de novo, ninguém responde, ele tenta escalar para entrar na casa. Ele tenta escalar a lateral da casa e abrir uma janela para entrar, né, porque tava de saco cheio de ficar ali do lado de fora. E na hora que ele sobe, que ele olha para dentro pela janela, ele vê que tá tudo escuro lá dentro. E aí ele pega e chama a empregada de novo, porque ele imagina que ela tá em algum ponto da casa que não dá visão ali da janela de onde ele tá. Na hora que ele chama o nome dela, ele escuta ela gritar com ele. Eu disse que eu vou te buscar! Toda grossa, assim, entendeu? Só que aí ele assustou e saiu correndo, porque ele pensou, eu nunca vi essa empregada gritar na vida. Essa mulher não grita. Tem alguma coisa errada. Não é ela. Na hora ele fala que ele já achou que era uma coisa sobrenatural, paranormal, seja o que fosse. Ou não humana, de alguma forma. E aí ele foi para casa de uns amigos que moravam ali perto para esperar para ver se tinha notícia de alguém. Cerca de 1 hora depois, a família chega com compras de mercado. E tava todo mundo junto, inclusive a empregada. E aí fica a questão. Quem é que tava falando com ele? Quem que tava esperando ele dentro da casa, gritando com ele? Sim, também. tadinho. Tanto que ele coloca aqui... ele termina colocando, não sabe que porra foi aquela, porque a voz que ele ouviu era exatamente a voz da empregada, a mesma voz. Ainda gritou com ele, né? Tadinho. Só queria entrar em casa. Já pensou? Uma voz estranha de dentro da... Estranha não, era uma voz conhecida, mas gritando com ele assim. Complicado isso aí, hein? O segundo relato... Ele é bem esquisito, já te convido a colocar aí na descrição se você tiver alguma ideia do que pode ser isso. Inclusive me lembrou até um filme de terror, mas vamos lá. Ele diz que certo dia ele foi na floresta no sul de Ohio caçar guaxinins com o tio dele. Todinho dos guaxininhos. E ele fala que até aí, beleza, eles estavam lá, tava tudo normal, quando de repente eles começam a ver várias luzes. Ele não colocou se era de dia ou de noite, mas eu creio ser à noite, tá? Não sei. Se caça guaxinim à noite. Não sei. Ele fala que eles começam a ver várias luzes e começam a fazer vários barulhos, assim. Barulhos altos. Não só isso, como eles começam a se sentir como se tivesse uma força que meio que prende ali. Eles quase não conseguem se movimentar. Sabe quando você tá meio que
Ele coloca aqui que parecia até como se eles estivessem congelando. Você perde ali a movimentação. Nisso, ele fala que tinham vários headbones. Ele coloca aqui que são cães de caça de guaxinins. Que eles levavam ali. Não sei qual que é isso, mas eu vou achar a raça para colocar aí na foto, na edição para vocês. Não sei que raça seria essa, mas tem raça de cachorro para tudo, né? Sim. Cão de pastoreio, todas essas coisas. E tinha lá esses cães ali com eles. E esses cachorros, eles começaram a ficar apavorados. E aí eles, de repente, ficaram em silêncio, se abaixaram todos assim, começaram a ficar chorandinho perto do chão. Eles não conseguiam se mexer, aquela luz, aquele barulho, de repente começa uma névoa. Tipo uma névoa. Eles ficaram no meio de uma neblina, de um limbo ali, e ele fala que eles estavam congelando. Isso durou mais um pouquinho, aí passando esse momento que os cachorros começam a choramingar e tal, passou tipo uns 2 segundos, tudo tinha sumido. Inclusive a névoa. Sumiu. Tipo, você tá olhando aqui, tem uma névoa, daqui a pouco voltou tudo ao normal. Não tem luz, não tem barulho, não tem névoa. Os cães ainda estavam assustados, então ele fala que eles não estavam alucinando. E que também não teria nem como, porque ele só tinha 12 anos e que ele não estava bêbado nem drogado, e enfim. E que até hoje ele tem arrepios. O que pode causar uma névoa assim? Ó? Será que seria alguma coisa extraterrestre ou paranormal? O que você acha, produção? Pode ser. Não sei. Porque névoa me lembrou aqueles filmes de névoa assassina. Ou aqueles filmes de... Ai, qual que é o nome? Navio fantasma, que chega o navio com a névoa em volta, assim, sim, ó. O que será que é isso, hein? Alguém já ouviu falar disso? E tinha muitas luzes, né? Pode ser extraterrestre mesmo. Um evento que pode causar uma névoa paralisante, alguma coisa assim. Não sei. Porque se fosse só a luz, o barulho e eles ficarem congelados, eu ia falar na hora que era ET. Mas e essa névoa? Tem muitas lendas ao redor do mundo aí, em várias culturas de aparições sobrenaturais, principalmente no mato, que envolve esse tipo de coisa, né? Sim. Gente, não sei. Não sei, se alguém souber de alguma lenda, alguma coisa, coloca aí nos comentários, que eu não sei. Os próximos, eles são menorzinhos. Tem um bem mais longo no final que eu gostei bastante. Mas esses menorzinhos aqui, creio ser tudo sobrenatural também. E esse próximo eu chamei de Xixi na Fogueira, porque ele não tem nome pra variar. E enfim, vamos lá. Quando eu tinha 14 anos, fui a uma fogueira de Halloween na casa do meu amigo em uma área rural. Ele tinha um grande quintal cercado por uma floresta. Dei uma pausa na fogueira e fui até um arbusto próximo para urinar. Quando estava fazendo xixi, vi algo com o canto do olho na floresta, que ficava a cerca de 50 metros de distância. Olhei diretamente para ele e não vi nada. Voltei para o meu negócio ali que eu estava fazendo, entendeu? Voltei para os meus trabalhos, mas vi a grande figura sombria mais uma vez. Olhei e não vi nada. Nesse ponto, lembro-me da aula de ciências, que diz que sua visão periférica é melhor em locais com muita pouca luz. Sabia disso, produção? Não. Nem eu. Não fazia ideia. Então, olhei para a área onde a figura estava sem olhar diretamente para ela, né? Tipo, ficou tentando ver assim, de ladinho aqui. Parecia que alguém estava andando na borda da floresta olhando para a fogueira. Voltei correndo para o grupo e contei a eles. O garoto que morava lá correu para sua casa e contou para o pai dele. O pai sai com uma arma e vai para a borda da floresta. Ele volta e não relata nada. É possível que meus olhos estivessem me pregando uma peça, mas tenho quase 100% de certeza de que vi uma pessoa nos perseguindo. O vizinho mais próximo ficava a 1 milha da estrada. É assustador que alguém, no meio do nada, esteja observando um bando de crianças. Ah, pode ser uma pessoa mesmo, né? É, pode. É que eu pensei assim, imagina, você tá à noite numa floresta, na fogueira, né? Aquele bando de gente em volta. Aí você vai fazer xixi na árvore, você tem que se afastar. Então, tipo, você vai pra um lugar que, né, você fica um pouco ali afastado, um lugar um pouco mais escuro. Sim. Deve ser muito assustador você ver alguma coisa rondando, porque você vê que ele percebeu. Até aí poderia ser qualquer coisa, poderia ser até um pássaro voando, sei lá. Mas ele viu assim como se fosse uma pessoa. Aí ele olha, o negócio some.
Sim. É tipo quando você vê um vulto. É. Aí ele olha de volta pro negócio dele. Quando ele olha, aí olha de volta pro negócio dele. Aí vê o negócio passando de novo. Ele olha, o negócio some. Então, assim, será que era uma pessoa que tava se movimentando muito rápido, se escondendo atrás das árvores, rondando ali as crianças, uma pessoa perigosa? Ou era de fato alguma coisa da floresta? Não sei. Porque você percebe que ele olhava e sumia, ele olhava que nem quando você vê um vulto. Então pode ser qualquer uma das duas coisas. Sim. De todo porque o outro cara ter pego a arma e ido atrás não significa que ele vai achar alguém. Não, né? ainda mais na floresta. Exatamente. Mas eu achei assustador. E acho que seria um enredo muito bom para um filme de terror. Sim. Daria pra fazer muitas coisas a partir daí. Não é? Próximo. Esse aqui eu achei interessante porque, assim, tava rolando uma discussão num fórum a respeito de energia, né? Uns papos de energia, assim. E o que acontece? Quem estuda metafísica, a gente entende que tudo é energia, certo? A matéria é energia condensada. Como se fosse, é que nem água, né? Que você tem vários estados. Estado líquido, gasoso, sólido. A energia funciona da mesma forma. Em seu estado mais denso, ela se torna matéria, certo? Certo. Então, se a gente parte do princípio que tudo é energia, nós, seres humanos, nós produzimos energia também. Nós somos feitos de energia e a gente produz energia. E a discussão era assim, quando você está com a sua energia muito ruim, muito baixa, ou você está vibrando de uma maneira, vamos colocar, negativa, quando você está muito deprimido, muito triste, com muito medo, com muita ansiedade ou com muita raiva, você acaba atraindo para você energias compatíveis. Porque no mundo espiritual, em termos de energia, não são os opostos que se atraem, são o similar. Você vai atrair uma energia similar àquilo que você está vibrando, certo? Certo. A discussão era essa. E aí o fulano chega e conta uma história dele, que ele diz que hoje ele acredita nisso, e aqui ele coloca o porquê. Bom, ele começa da seguinte forma, eu vou ler para vocês. Italiano aqui, inglês muito ruim, desculpe. E agora é português, né, que eu já vou traduzir de novo. Em abril, meu humor estava no ponto mais baixo. Talvez mais baixo de toda a minha vida. Um dia, quebrei meu recorde de gritar de raiva contra a vida, culpando a mim mesmo, a tudo e a todos, praguejando como nunca, o suficiente para sentir vergonha de mim mesmo quando lembro daqueles momentos. Ou seja, ele estava no dia de fúria dele, né? Naquela noite, tive uma experiência. Tive que parar de assistir ao filme enquanto estava no sofá com a minha esposa, porque estávamos ouvindo um som alto e contínuo desconhecido vindo pelo corredor. O cachorro começou a rosnar com esse som, e já estávamos morando há 6 anos nessa casa, mas nunca ouvimos algo parecido. Quando fui para a cozinha ver se encontrava a origem do barulho, vi que a porta de saída estava se movendo. Não estava vibrando, estava literalmente tremendo em alta velocidade diante dos meus olhos. Eu acho que a porta estava assim, ó. Né? Tipo... Sim. Da forma que ele coloca. Verifiquei a porta com a mão e não havia nenhuma vibração nela. Não havia nenhuma vibração nela. Zero. Nenhum vento. Noite perfeitamente calma. Eu acho que ele quer dizer que a porta ela se mexia, mas não dava para perceber se ela estava sendo empurrada pelo vento, se alguma coisa tinha batido nela. Eu acho que foi isso que ele quis dizer da forma que ele escreveu. Nenhum som de carro ou caminhão na rua, né? Às vezes som alto também, trepida a janela, essas coisas, não tinha nada. Toquei na fechadura e parei a porta. Quando tirei meu dedo, começou a fazer todo o barulho de novo. Eu sou o rei da visão racional do mundo, mas nesse ponto meu coração começou a bater rápido. Eu disse à minha esposa para trazer o celular, porque eu queria filmar. E depois de quase 2 minutos inteiros, quando finalmente comecei a gravar, o som e o movimento pararam rapidamente, não deixaram ele filmar, hein? Foi o tempo dela trazer, né? O celular. Sim. Eu peguei alguns segundos desse som, mas ainda era muito leve. Eu gritei, quem está aí? Da minha porta. Sem resposta. Muito nervoso e com medo, abri a porta rapidamente, com meu cocker penny latindo atrás de mim e, obviamente, não havia nada, não havia ninguém lá fora.
Minha esposa estava assustada e hoje ela prefere não falar sobre isso. Nenhuma explicação razoável que eu pudesse encontrar e nenhum amigo ou parente próximo a quem eu contei essa história encontrou algo plausível para explicar o que nós tínhamos assistido. Sim. Depois de 8 meses, nós nunca mais ouvimos nem vimos nenhum tipo de som ou fenômeno. Mas o mais importante é que eu comecei, a partir daquele dia, a ter mais esperança na vida e em sua maravilhosa complexidade e beleza. Comecei a me sentir melhor e estou quase feliz por ter assistido aquilo, pois foi, de alguma forma, como um sinal para mim. Então, eu acho, até por isso que eu contextualizei de onde veio esse relato, do porquê que surgiu esse papo, eu acho que não era um fantasma. Literalmente no sentido de um fantasma que está assombrando a casa. Mas eu acho que talvez pudesse ser só energia. Não literalmente uma assombração do tipo que tem uma consciência individual e interage com você. Sim. Porque uma coisa é o seguinte, se você tá com energia ruim, energia baixa, e você vai num lugar que é carregado, você acaba trazendo para casa e tal, isso é uma coisa. Porque você pode ir para algum lugar, ou tá com uma pessoa, ou simplesmente por você não estar bem, você atrair um espírito e ele fica lá grudado em você, né? Tipo Sim. aquele filme do Espíritos, que a menina tá sentada no ombro, mais ou menos isso que o kardecismo fala, né? Os espiritualistas acreditam também e tal. E eu também, no caso. O fantasma, o espírito, ele vai grudar em você e vai ficar sugando a sua energia. Tem entidades e espíritos que se alimentam de energia ruim. No caso de dor, sofrimento, tristeza, raiva, ódio, rancor, vingança, você fica naquilo de querer se vingar. Sim. E aí você pode atrair e levar pra casa, ou simplesmente eles entrarem na sua casa porque você tá assim, entendeu? Mas não necessariamente. Por quê? Porque foi embora. Foi só naquele momento. Sim. Então acho que às vezes até a própria energia dele, porque tava muito ruim, a própria energia dele, como é que é a palavra? Reverberou no ambiente. Eu acho, porque depois eles não viram mais nada, sumiu. Sim. Eu acho que ele tava com uma energia tão carregada, tão pesada, que foi a própria energia dele que criou um fenômeno. Faz sentido. Que o fantasma não vem te assombrar e vai embora. Não. Principalmente quando você tá em depressão, qualquer coisa, porque a tendência é ele ficar ali, né? Sim. Até você melhorar. Enfim, achei interessante. A não ser que seja daquela coisa meio filme sobrenatural, né? Que tem a porta vermelha. Que aí os espíritos estão tentando passar pela porta e eles não conseguem passar. Pode ser também. Interessante, né? Coloca aí nos comentários o que você acha, se você acredita na explicação que eu dei. Se você acredita nesse negócio de energia, né? Porque eu não sou dona da verdade, você pode acreditar em outra coisa. E enfim, coloca aí a sua opinião que é muito importante, beleza? Próximo. No ano passado, morei sozinha em um apartamento com minha cadela. Ela era uma esquimó americana miniatura que era um amor de pessoa. Só que não é pessoa, né? Cachorro. Uma que não é pessoa. Segundo, o que é um esquimó americana? Já ouviu falar de uma raça com esse nome? Não, deve ser um... Não sei. Ou será que foi a tradução? Bom, vou procurar também. Pode ser a tradução. Vou procurar. Ou pode ser uma forma, um jeito de chamar uma raça? Um jeito de chamar, um palavreado. Tipo a gente aqui que chama os cachorro amarelo de... Como é que chama? Esqueci. O caramelo. Caramelo nem é raça. Mas pra gente é quase uma raça. É o cachorro caramelo. Então, deve ser algum palavreado, assim. Pode ser. Bom, normalmente ela sempre ficava perto de mim pra brincar ou apenas tirar uma soneca perto dos meus pés. Normal, coisa de cachorro. Aí ela conta que numa determinada noite, a cachorrinha entrou na sala de jantar, na sala de estar ali onde ela estava, até aí normal. Só que ela entrou e ela começou a rosnar muito baixo em direção à porta da frente. Era uma cachorrinha super animada, super boazinha, do nada ela fica rosnando pra porta. E fica rosnando, fica rosnando. E aí a moça, ela faz o quê? Ela pega e entra na frente do cachorro, assim. Entra na frente entre o cachorro e a porta e fica, não, para. E fica tentando, tipo, bloquear a visão do cachorro, assim. Sim. Só que ela não consegue, porque ela vai pra frente e o cachorro vai pro lado. E rosna, e rosna. Tipo, você vê que ela tá incomodada realmente com alguma coisa. Sim. Que não tinha nada ali. Que aí ela ia, ela olhava na porta, não tinha ninguém. E a cachorra tava rosnando por nada. E ela fala
que isso começou a acontecer pelo menos uma vez por semana. Do nada, tinha um momento específico que a cachorrinha surtava que não gostava da porta. E que isso aconteceu por meses. E aí ela contou para os amigos, e todo mundo falou que era bobagem, que devia ter um cachorro ou um animal qualquer, um guaxinim, um esquilo, qualquer coisa passando do lado de fora, sei lá. Mas ela sempre procurava e não achava nada. Até que um dia, ela estava com muita gente em casa, eles estavam em várias pessoas ali, e aí a bichinha estava normal ali, de novo. Ela falou que ela era muito sociável, então como estava cheio de gente, ela queria ficar no pé de todo mundo, pedindo atenção, pedindo carinho, e estava todo mundo ali mexendo nela, fofinha, bonitinha, não sei o quê. De repente ela olha fixamente para a porta e começa a rosnar tudo de novo. E foi todo mundo lá, tipo uma força-tarefa, entendeu? Sair lá, procurar, caçar, e ninguém achou nada. E aí ela termina da seguinte forma, abre aspas. Vale mencionar que eu nunca tinha ouvido ou visto minha cachorra rosnar pra nada antes disso. Era aquelas cachorras bem boazinha. Sim. Ela faleceu em dezembro passado, enquanto estávamos na casa dos meus pais para férias, então nunca descobri o que a estava assustando. E aí, né, fica aquilo. Agora ela não tem mais ninguém pra avisar se tiver alguma coisa estranha na porta dela. E a gente sabe que os animais vêm, né? Isso que eu achei interessante é que é como se... Gente, vamos combinar, é assustador. Tipo, coisa que bate na porta, bate em janela, chama seu nome. Parece que a coisa sabe que você tá ali, quer chamar sua atenção, quer interagir com você. Sim. Cara, eu acho muito assustador. E assim, não é uma coisa todo dia. É como se tivesse um dia específico, percebe? Um dia específico que vai lá bater na porta. Quer dizer, não chega a bater mais, tipo, se apresenta. E como não dá pra ver, você não sabe se é uma coisa que tá do lado de fora querendo entrar, se é uma coisa que tá do lado de dentro e fica parada ali na porta. Sim. Agora eu tô imaginando essa moça morando sozinha e toda hora ela vai ficar olhando pra porta e vai ficar lembrando disso, né? Exatamente. Não é legal. Pelo menos a coisa não se manifestava, né? Era a cachorra que via. Tipo, você pode brincar de se eu não tô te vendo, você não existe. Sim. Mas assim, por que será que o fantasma, ou seja lá o que for, vinha só em dias específicos, né? Porque você percebe que era o único fenômeno que acontecia. Não tinha mais nada na casa. Sim. Nada, era só aquela porta, uma vez por semana. Engraçado, né? Como se o fantasma, tipo... hoje é dia de fazer uma visita. Semana que vem eu volto. Sim. Oi? Pois é. Sim. 6. Esse cidadão, ele coloca assim... eu chamei isso aqui de sou cético, mas nem tanto. Porque ele diz que não acredita em praticamente nada, mas que já aconteceram 2 ocasiões com ele que ele não acredita em nada, mas acredita em fantasmas. Sim. Inclusive, ele escreve da seguinte forma: não acredito em médiums nem nada disso, mas depois do que aconteceu comigo, acredito em espíritos. É seletivo o negócio, entendeu? Bom, ele começa assim. Uma vez, enquanto explorava um castelo bem iluminado e em reforma no Reino Unido, eu estava descendo um lance de escadas quando uma grande figura negra saiu da porta do fundo e olhou diretamente para mim. Não fez barulho e não se aproximou, mas definitivamente estava olhando diretamente para mim. E eu simplesmente congelei. Não conseguia pensar, não conseguia respirar, simplesmente parei. Pareceu uma eternidade, mas eu apenas recuei e fui para outro lado. Você não conseguiria me forçar a descer aquelas escadas se tentasse. De jeito nenhum. Ele ficou, tipo, muito congelado. Uma pessoa que não acredita em nada, né? Exatamente. Aí ele coloca, eu estava com outra pessoa que ficou para trás, mas ela não viu nada quando foi dar uma olhada. O que foi realmente estranho. Sabe o que isso me lembra? Eu não sei se você vai lembrar. Tem um dos primeiros vídeos do canal que a gente fez de fotos assombradas. Você procurar aí, eu vou colocar na descrição, se você procurar tem. Tem uma das fotos que o cara tava batendo, era tipo turismo numa ruína. E ele batia a foto assim e aparecia uma figura parada. Eu lembro. Tinha esse e tinha um outro que também era um castelo, desses, Inglaterra, Escócia, esses lugares, não lembro agora onde, era um castelo. E aí tinha tipo uma câmera de segurança que mostrava uma figura com tipo uma... Ai, como é que é o nome daquilo, gente? Não é manto, esqueci. Vocês vão saber, é tipo um hobby, mas não é hobby, entendeu? É tipo um hobby, assim, que a pessoa... Sim. É uma capa, um hobby.
E, tipo, parecia aquela figura estranha. E ninguém tem conhecimento de ter alguém vestido a caráter, nem nada nesse sentido, tipo, de turismo, nem nada. Era uma figura que apareceu do nada, sumiu do nada. E eu acho que foi tipo isso. Ele tava lá visitando o castelo, ele viu uma figura que só ele viu, ficou olhando pra ele e depois desapareceu. Sim. Aí ele começou a acreditar em fantasma. E aí teve uma segunda história que ele diz o seguinte. A outra história estranha é que quando eu estava na França, parei depois de um longo dia de caminhada por Paris e sentei para tomar uma bebida na frente de uma igreja aleatória. Um labrador preto veio até mim e eu senti ele roçar no meu pé. Sentindo... Vai beber água, Odd. Ai, não derruba. Não derruba o celular. Sentindo aquele cutucão no meu pé, olhei para baixo imediatamente, mas não havia nada lá. Nada. Absolutamente nada que pudesse sequer ser confundido com uma sombra negra, muito menos um cachorro que eu tinha visto e sentido. Vou fazer um adendo. Existe uma crença na bruxaria de que o nosso guardião pessoal, ele pode se manifestar como um cachorro negro, assim. Você pode ver ele como um cachorro negro. Parecido um pouco com o Sirius do Harry Potter, né? Aquele cachorro negro que parece assustador, mas na verdade é um protetor. Sim. Às vezes é pode o sinistro. É o cachorro. Pode ser que esse cão tava lá pra proteger ele de alguma forma, porque veio no pé assim, né? Então, eu vejo também o cachorro. Tanto que ele foi, tipo, muito natural olhar assim, ele super achando que era o cachorro que ele achou que viu, assim, passando, e não tinha nada. Sim. Lembro, eu via várias vezes em casa, na rua, eu tinha certeza que tinha um cachorro, eu olhava, não tinha nada. E não é esse nosso cachorro, no caso. Eu via outro cachorro. Tipo, eu via quando ele não tava em casa. Sim, exatamente. Eu acho que pode ser. É uma possibilidade, entendeu? Porque, assim, as pessoas às vezes têm um pouco de receio com esse negócio de espírito animal, né? Gente, mas tem. Não só relatos, como você tem, às vezes, câmera pega também. Tem várias explicações. Essa é uma das explicações que eu conheço. Inclusive, tive uma experiência também. Nesse sentido, a produção tá aqui colocando o tempo todo que ela vive vendo cães, animais que não existem pela casa, então, mas pode ser isso mesmo. Sim. Eu achei interessante que é uma pessoa totalmente cética, né? Sim. É tipo assim, quem procura não acha. Não é? Exatamente. Mas é claro, qual que é a graça pro espírito, pro fantasma, pro demônio, pra seja o que for? Se mostrar pra quem atrás acredita. De quem acredita e gosta ou ir atrás de quem tem medo? Verdade, você tem toda a razão, produção. Óbvio. Não faz nem sentido, né? Não tem graça nenhuma. Não dá nem pra assustar. Exatamente. Bom, e o último relato ele é um pouco mais longo, então eu vou ler com vocês. E assim, não é um relato sobrenatural, mas a ambientação eu achei assustador. Gostei muito da temática. Também daria para um filme de terror. E acho que vocês vão gostar. Vou ler junto com vocês. Ele se passa num antigo hospício. E começa da seguinte forma. Então, há muito tempo, meu amigo e eu estávamos na casa dele, na zona rural da Pensilvânia. Começamos a fazer caminhadas e lá é tudo bosque vazio por hectares. Porque um antigo hospício que ficava na área, hoje o Hospital Estadual de Warrensville, é dono da terra e não usa mais. Olha, gente, isso aqui ficou muito confuso, eu tentei entender melhor, creio que é o seguinte. Isso aqui foi um hospício antigamente, ficou abandonado, hoje parte desse lugar foi reformado e virou um hospital psiquiátrico que está em funcionamento hoje em dia, mas ainda, pelo que eu entendi, tem parte abandonada ainda, entendeu? É tipo isso. Se eu entendi bem. Bom, eles estavam lá nesse lugar. Antigamente, era uma grande área de resort. Então, quando você anda por aí, pode encontrar estradas e muros velhos e decrépitos, e coisas assim. A maioria foi comida pela floresta, já que faz mais de um século que ninguém a usa assim. É divertido vagar e encontrar as ruínas antigas. Nós sempre subíamos a colina e quando era a hora de ir para casa, encontrávamos o leito de um riacho e o seguíamos ladeira abaixo até algum lugar que reconhecíamos. Quando o hospital era grande, antes que a medicina moderna chegasse ao ponto em que as pessoas pudessem ser tratadas em vez de trancadas, eles usavam os pacientes para trabalho braçal.
grande parte da agricultura e talvez 4 ou 5 milhas depois, tropeçamos em um velho galpão cheio de ferramentas que eles usavam. A madeira estava podre na porta, então abrimos a velha fechadura de ferro para entrar. Coisas bem interessantes ali. Pás de 15 metros... Gente, 15 pés no caso. É assim, ó, ele colocou pás de 15 pés, usadas para cavar trincheiras, arados movidos à força humana e algumas foices. Só que assim, eu pesquisei e assim, 15 pés, se isso estiver certo, são 4,5 metros. Nossa, opa, com 4,5 metros, eu acho que isso aqui tá errado, entendeu? A pá de 4,5 metros. Como que usa um negócio desse? Então, eu acho que tá errado. Ou, sei lá, é alguma coisa de maquinário, né? É, não sei. Imagina, 4 metros de pá. Sim. Se eu tiver que esconder um defunto nas pressas, não vai conseguir, porque você vai precisar de umas 4 pessoas pra pegar uma pá dessa. Sim. Não, deve estar errado. Mas enfim, lá tinha as pás, tinha arado, foices, coisas de agricultura, assim, para trabalhar na terra. Ok. Tudo estava coberto com 100 anos de fuligem, ferrugem, mas exatamente onde foram deixados há tantos anos. Não é exatamente assustador, mas é bem legal. Continuamos andando e chegamos a uma clareira. Obviamente, pela forma que era, aquela clareira havia sido feita pelo homem. Nenhuma árvore em um círculo perfeito, apenas grama alta. Haviam algumas dúzias de cones de concreto estranhos saindo da grama alta, com cerca de 3 pés de altura. Eles estavam uniformemente espaçados, como cemitérios militares, mas sem marcadores individuais. Por fim, encontramos um marcador de pedra no centro do círculo, com uma placa de latão que dizia que naquele prédio houve um incêndio e que os pacientes que estavam trabalhando ali, né? Ele falou que os pacientes faziam trabalho braçal, que eles estavam trabalhando ali, eles morreram no incêndio e que nenhum deles tinha identificação. Porque nessa época, as pessoas que se internavam nesse lugar, ou elas eram, tipo, encontradas por aí, abandonadas, pessoas que tinham problema mental, qualquer coisa assim. Então não tinha documento, não tinha nada. Ou as próprias famílias deixavam as pessoas ali sem identificação, entendeu? Sem identidade, sem nada. Sim. Por quê? Porque naquela época, você não tinha tratamento como você tem hoje, né? Entendimento das doenças mentais. As famílias não sabiam o que fazer e, tipo, abandonavam. Sim. E abandonava de um jeito assim, que a pessoa deixava de existir, entendeu? Sim. Ficava lá pra sempre, trancada. Até morrer. Mais tarde, eles oficializaram o cemitério, colocando cones e marcadores, e como os pacientes foram enterrados lá, acho que é por isso que eles nunca reconstruíram nada, ou o que é que fosse que tivesse ali. Tipo, ninguém quis... Tava cheio de cadáver ali, eles não quiseram construir nada e ficou ali o cemitério, entendeu? Sim. Bom, então, agora o sol está se pondo e nós dois estamos suficientemente assustados. Tanto por causa da vala comum anônima, quanto por não termos vontade de encontrar um veado ou um leão da montanha no escuro. Começamos a descer a colina, mas não pelo caminho que viemos, pois o acesso mais próximo descia a colina por um caminho diferente do que subimos, e antes de andarmos mais alguns quilômetros, encontramos a fundação de um dos antigos edifícios do resort. Nossa, deve ser um lugar muito grande. Muito grande. Podíamos dizer, com certeza, que ele era feito de pedras naturais agramassadas, e não por tijolos ou cimento derramado. Tudo que sobrou foi o contorno e as pedras em pilha onde caíram. Fomos até o centro, o que foi mais fácil de explorar porque as paredes caíram em sua maioria, deixando o piso original descoberto e cercado por montes de pedras com as vigas do telhado apodrecendo. Imagina o estado que estava esse lugar. Você fica fazendo investigação. Eles tinham que ir à noite fazer investigação paranormal, gente. Sim. Não é? Isso é muito mais legal. Levar um negocinho de... Ai, como que chama? Hoje eu não lembro o nome de nada, já percebeu, né? É FVE. Gente, hoje a cabeça tá funcionando. Pra captar o som dos fantasmas. Sim. Naturalmente, nós dois ainda estávamos cagando nas calças sobre os túmulos.
Mas sendo super machistas de 14 anos, não queríamos admitir isso um para o outro. Então continuamos explorando. Ele foi verificar os restos da lareira, pois ainda estava em forma reconhecível, e eu me afastei um pouco. Foi então que notei algo branco amontoado em um dos pontos descobertos do piso e fui investigar. Acabou sendo um cobertor barato, que realmente se destacou porque era muito branco e todo o resto estava gasto e sujo. Aí ele fala que ele virou e tinha uma inscrição no cobertor, e como estava ficando bem escuro e a tinta não estava muito clara, ele teve dificuldade para ler e teve que segurar contra o sol. E aí que ele começou a ler em voz alta e dizia assim: propriedade do Hospital Estadual de Wernesville. Não sair do local. Se for encontrado, ligue para, e o número, e informe imediatamente onde foi encontrado. Aí ele conclui assim: então, eu olho para cima e meu amigo abandonou completamente o ato de macho. Ele está branco como um lençol, e foi então que eu percebi que a clareira em que eu estava realmente, completamente limpa. Só aquele pedaço. Sim. Sem pedras, sem folhas, apenas terra nivelada, como se tivesse sido acabado de ser varrida por alguém. Nós perdemos a cabeça. Nós dois estávamos no time de futebol e começamos a correr como se nossas vidas dependessem disso. Por fim, encontramos um campo, uma estrada e voltamos para a casa dele. Os pais dele relataram ao hospital o que encontraram, mas não nos foi revelado nenhuma informação relevante. Não que eu acredite que eles fossem de fato admitir se tivessem perdido algum paciente. Ou seja, antigamente era aquele lugar que o povo ficava lá para morrer. Sim. Aí com o tempo teve essas mudanças sociais, aquilo se transformou num hospital psiquiátrico de verdade, que existe até hoje. Inclusive eu achei o site do lugar. É um hospital normal. Pelo menos a parte que é utilizada, né? Sim. É um hospital normal, eles têm equipe médica, tudo, as pessoas são internadas, são tratadas e saem. Tipo uma clínica de reabilitação. Sim. E aí provavelmente alguém fugiu desse lugar e estava escondido lá no meio dos escombros, né? E da eles parte lá que não era usada. mexendo. E eles lá mexendo, com uma pessoa louca, maluca, Sim. solta por aí. Igual esses filmes de terror que a pessoa sai da ala psiquiátrica e invade a casa das pessoas e mata as pessoas, né? É isso que aconteceu. Sim. E eles, no fim do dia ali, escurecendo já, imagina se eles trombam com essa pessoa aí, com esse maluco. Achei assustador. Adorei o lugar. Sim. Gostaria de fazer uma investigação paranormal e daria um ótimo filme de terror também. Sim. Esses foram os relatos de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve para não perder outros vídeos como esse, manda sua história, o e-mail tá aqui na descrição. Fala tchau, produção! Tchau! Tchau!